pessoal. Eh, Já temos discutido por várias aulas como é o movimento dos astros ao redor do céu. Só que chegou a hora de colocar a mão na caneta e fazer um pouco de equações para entender algumas das coisas que eu falei desde o ponto de vista matemático, certo? Então, a primeira coisa que vamos fazer vai ser explicar a segunda lei de Kepler a partir da conservação do momento angular. Então, o primeiro que temos que fazer, obviamente, é definir o que é o momento angular. Eu vou escrever aqui, então, com minha caneta. O momento angular, que normalmente se denota com a letra L, é o equivalente rotacional ao momento linear, certo? Rotacional, então, para o caso, pode significar o movimento de um planeta ao redor do Sol, por exemplo, ou então o movimento de um planeta ao redor de seu eixo. E o momento angular, então, está definido como o produto vetorial entre o vetor R, que é o vetor posição, com o vetor momentum linear, P, que é o vetor que me vai dizer qual é a quantidade de movimento de um corpo, certo? Então, aqui eu posso escrever R, vetor M, vezes V, porque essa é a definição do momentum linear. Como a massa é constante, eu posso levar ela para fora e posso utilizar a minha definição do momentum linear e escrever isso da seguinte forma. M, magnitude de R, magnitude de V, e o seno do ângulo θ que existe entre R e V. Correto? Muito bem. Então, tendo essa definição, agora precisamos encontrar algumas coisas. Uma característica importante do momento angular é que quando tem um sistema fechado, o momento angular se conserva. Da mesma forma, quando tem um sistema fechado, o momento linear se conserva. Certo? Então, vamos ver se eu tenho um movimento de um objeto ao redor do outro, essa velocidade vai ser ômega r, certo? Onde ômega é a velocidade angular. Logo, o momento angular vai ser m r, eu vou substituir aqui, e vai aparecer um r quadrado ômega. E o seno do ângulo θ entre o vetor velocidade e o vetor posição. Muito bem. Vamos considerar agora, então, que eu tenho um planeta de massa m orbitando ao redor do Sol, que tem uma massa m, Sol. Normalmente, esse circulinho com o ponto se denota a massa do Sol, com esse símbolo. E o vetor posição desse planeta, então, R, eu posso traçar ele aqui. Ops, muito mal. Ele está aqui, ele é R vetor. E esse R vetor está definido como uma magnitude, o tamanho desse vetor, vezes um vetor unitário nessa direção, na direção central. E eu posso desenhar, então, meu vetor unitário aqui também. Esse aqui é o meu R chapéu. Muito bem. Se eu quero encontrar, então, a velocidade, o vetor velocidade, então a velocidade eu sei que é a variação com o tempo do vetor posição, certo? E eu tenho, então, que fazer aqui d com respeito ao tempo do meu vetor posição, que é r multiplicado por r chapéu, e tenho que aplicar a regra da cadeia aqui nessa derivada. Então, vou ter derivada com respeito ao tempo. Perdão, aqui eu já posso imediatamente escrever o que eu tenho. Tenho dr dt na direção r chapéu, mais r dr chapéu dt, e essa segunda coisa aqui, que é a variação do vetor unitário, ela vai estar na direção tangencial θ, ou seja, vai estar nessa direção aqui, certo? Beleza, como que eu encontro, então, esse termo aqui? Eu preciso encontrar dr chapéu dt. E isso não é outra coisa que a variação do vetor posição no tempo, certo? O vetor posição vai estar, agora está aqui, mas depois de um tempo ele vai estar aqui,
e depois de um tempo ele vai estar aqui. Ou seja, tudo vai depender de como vai andar isso aqui, com a velocidade com a qual vai andar essa minha partícula. Ou seja, eu posso expressar isto aqui como d θ chapéu dt na direção de θ chapéu. Só que isso aqui não é outra coisa que ômega na direção de θ chapéu. Certo? Então eu posso substituir e encontrar minha velocidade aqui. E a velocidade, o vetor velocidade, vai ser dr dt, r chapéu, mais r dr chapéu dt, que é ômega na direção θ. Certo. Uma das coisas interessantes aqui é que eu já posso ver que a velocidade do objeto tem duas variações. Veja, aqui está variando o raio. Então, o raio, a distância ao objeto central está variando e também está variando a velocidade ômega-r, que é a velocidade tangencial. Certo? Então, a velocidade tem essas duas componentes nas duas direções. Agora, eu posso utilizar essa equação daqui dentro da minha equação do momento angular e fazer L é igual, então, a R vetor M e esse V que eu acabei de encontrar aqui. Então, vou ter aqui R vetor M dr dt na direção R mais M R vezes ômega na direção θ. Certo. Então, o que eu vou ter aqui? Veja, se eu faço o produto vetorial de R, que está na direção de R chapéu, com um produto vetorial que está na direção de R chapéu também, então, veja, o ângulo entre esses dois vetores vai ser zero. Então, ele vai ser igual a zero por esse lado de cá, pelo primeiro termo, mas o segundo termo não, porque R aponta na direção do centro, e θ aponta na direção tangencial. Então, o ângulo entre R e θ é 90 graus. Então, por esse lado, vou ter R ao quadrado multiplicado por M e multiplicado por ômega e multiplicado pelo seno de 90 graus, que é 1. Logo, meu momento angular, a magnitude do momento angular, vai ser R quadrado M ômega. Muito bem. Esse é o valor do momento angular para esse caso. Agora, como que eu vou fazer para encontrar a área? Eu quero encontrar a área que esse planeta percorre, certo? Então, vamos considerar que o planeta se encontra agora em essa posição e que vai andar para essa posição. Se eu considero que os tempos são infinitesimais, então posso fazer uma aproximação aqui e posso falar que esse pedacinho aqui tem o valor de um ângulo, isso vai ser R vezes dθ, onde dθ é o pedacinho de ângulo que o planeta se deslocou, certo? Logo, minha área vai ser 1/2 dr vezes R de θ, ou seja, R quadrado de θ. Correto? E agora quero encontrar a variação da área como função do tempo. Então, considerando ainda espaços, variações infinitesimais, posso considerar dA dt, e isso vai ser igual a 1/2 de R quadrado de θ dt, só que de θ dt é ômega, certo? Olha, R quadrado ômega, se eu venho aqui,
eje cuadrado ômega é igual ao momento angular dividido a massa. Logo, a variação da área como função do tempo vai ser o meio de L dividido M. E L, lembrem-se, em um sistema fechado é constante. Logo, a variação da área como função do tempo é constante. Eu posso pensar aqui, estou trabalhando em variações infinitesimais, certo? Mas eu posso pensar esse dA dt como variações pequenas. Posso fazer como um delta A dividido sobre um delta T. O que significa isso? Que a área varrida por um corpo, a variação nessa área, em um determinado tempo, é constante sempre. Certo? Então, aqui eu demonstro a segunda lei de Kepler a partir da conservação do momento angular. Agora, vamos mostrar como a terceira lei de Kepler pode ser explicada a partir da gravitação de Newton. Para fazer essa demonstração, eu vou considerar que dois corpos se encontram em órbita circular ao redor de um centro de massa. Isso, de fato, é o que acontece quando eu tenho dois corpos que se atraem gravitacionalmente e que se encontram em movimento, certo? Os dois, de fato, orbitam ao redor de um ponto que se conhece como centro de massa, esse ponto que eu vou marcar aqui na minha figura. Esse centro de massa se encontra sempre muito próximo do centro da massa, se essa massa da massa que é maior, certo? Por exemplo, se considera o movimento de um planeta ao redor do Sol, o centro de massa vai se encontrar muito próximo do centro do Sol. Então, no caso Sol e Terra, o Sol também se encontra deslocando-se ao redor desse centro de massa com o mesmo período que a Terra se desloca ao redor do centro de massa. Só que o movimento do Sol, por ele estar tão próximo do centro de massa, é imperceptível. Então, consideramos duas massas que se movimentam em órbita circular, consideramos órbitas circulares para facilitar as nossas contas, mesmo que isso se aplique também para órbitas elípticas. As duas massas, então, se movimentam ao redor do centro de massa. Então, o primeiro que podemos calcular aqui pode ser o período da órbita, e esse período vai ser 2π dividido a velocidade angular, certo? E isso vai ser 2πr dividido a velocidade tangencial. Logo, eu posso calcular ou expressar a velocidade em termos do período. Vai ser 2πr dividido p. Isso funciona certinho, porque aqui em cima tenho toda a circunferência daquela trajetória circular ao redor do centro de massa, dividido em tempo. Então, eu tenho espaço sobre tempo, vai ser velocidade, certo? Então, tenho a velocidade ao redor do centro de massa, 2πr sobre p. E lembrem-se que o período para os dois objetos ao redor do centro de massa é o mesmo. Qual é a força centrípeta de um desses objetos ao redor desse centro de massa? Então, vou ter a força centrípeta da partícula 1, ou da massa 1. Isso vai ser massa 1, velocidade 1 ao quadrado dividido raio 1. Esse R1 é a distância do centro da massa 1 até o centro de massa. E agora vou ter F centrípeta da massa 2, vai ser M2, velocidade 2 ao quadrado, dividido R2. Então, massa vezes aceleração centrípeta. Agora, onde está B, eu posso substituir o valor de B que acabei de calcular. E isso aqui, então, ficaria M1. Veja, vou substituir esse Vzinho aqui. Então, vai ser 2π R1 ao quadrado, dividido R1, P1, perdão, aqui tanto faz se P ou P1, P ao quadrado, correto? E o mesmo aqui, isso vai ser então M2, 2π, aqui esse 2π vai ser 2π ao quadrado. R2 ao quadrado, dividido R2P ao quadrado. Certo? Então, aqui, o que vai ficar? Esse R vai cortar com esse daqui, e vai ficar 4i quadrado M1, R1,
dividido P, e aqui vai ficar 4π quadrado M1, perdão, M2 R2 dividido P ao quadrado. Correto. Agora eu sei que essas duas forças são iguais. FC1 é igual a FC2. Lembram? Ação e reação. Se uma massa exerce uma força sobre a outra, essa outra exerce a mesma força sobre a primeira. E a partir disso e das equações 1 e 2, eu posso encontrar que R1 dividido R2 é igual a M2 dividido M1. Muito bem, certo? Existe uma outra relação aqui que é importante e é essa distância A, que vai ser a distância entre os dois objetos. E, a princípio, se esse M1 é muito massivo, então essa vai ser o semi-eixo maior do movimento da massa M2, certo? E essa distância A, então, vai ser R1 mais R2. Agora eu posso combinar minha equação, vou chamar essa daqui, equação 3, com essa equação que eu vou chamar de equação 4. E o que eu vou ter aqui é que R1 vai ser igual a M2 dividido M1 mais M2. Eu vou deixar para vocês que façam essa passagem aqui, é uma passagem algebraica muito simples. Muito bem, agora vou aplicar, ou vou utilizar a lei de Newton. Primeiro eu vou deixar aqui esse R1 como sendo a M1 dividido M1 mais M2, que é uma das equações que eu vou precisar. E vou também escrever aqui a minha força F1, que pode ser F1 ou F2, tanto faz, que vai ser M1 4π quadrado R1 dividido o período ao quadrado. E agora eu sei que tanto F1 quanto F2 vai ser igual à força gravitacional. E eu sei qual é a força gravitacional de Newton, certo? Essa é a constante gravitacional, que já vimos quanto vale. M1, M2, dividido R quadrado. Isso aqui é um vetor e que vai estar apontando na direção das duas massas. A magnitude da força gravitacional vai ser G, M1, M2, dividido R quadrado. Para o caso, eu vou substituir esse R aqui pela distância entre os dois corpos, que é A ao quadrado. Beleza, e se eu utilizo aqui minha força 1, que está aqui em cima, igual a M1, 4π quadrado R1 dividido P quadrado, e substituo R1 pelo que acabei de encontrar aqui. Então eu vou ter M1 4π quadrado dividido P quadrado vezes A, M1 dividido M1 mais M2. Isso não está certo aqui. Esse aqui... Aqui tem um erro, perdão. Esse aqui não é M1, sino que é M2. Vocês podem conferir. Esse é M2. Então, esse de aqui não é M1, sino que vai ser M2. Beleza, agora minha equação está correta. E, finalmente, eu posso igualar isso aqui à força gravitacional. Ou seja, isso vai ser igual a G, M1, M2 dividido A ao quadrado. E veja, então, M1 está aqui, ela corta, M2 está aqui, ela corta. E o que eu vou ter? Então, eu vou ter que
A, que está aqui, passa a multiplicar aqui, passa a ficar A ao cubo, é igual a G, P ao quadrado, dividido multiplicado por M1 mais M2, dividido por 4π ao quadrado, certo? Ou então posso escrever isso aqui como P quadrado é igual a 4πa ao cubo, dividido por G M1 mais M2. Certo. Já podemos ver que a terceira lei de Kepler está escrita nessa relação, certo? P ao quadrado é proporcional a A ao cubo. E no caso de eu ter, eu vou pagar aqui por agora, porque eu vou considerar o caso em que M1 é muito maior do que M2, que é o caso do Sol e os planetas, e isso vai ser igual a 4π quadrado, aqui me está faltando um quadrado, gente, A ao cubo dividido de M1, sendo para o caso a massa do Sol, certo? Então, essa relação de aqui me mostra que, a partir, usando a lei da gravitação de Newton, eu consigo chegar à terceira lei de Kepler, a lei harmônica de Kepler. Certo, gente? Então, confiram as continhas e vejam se vocês conseguem reproduzir esse resultado.